Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém. Breve reflexão sobre as senhas diárias, dia 19 de julho, domingo. A senha do Antigo Testamento se encontra no Salmo 8, versículo 4, onde lemos que é um simples ser humano para que penses nele, que é um ser mortal para que te preocupes com ele, que é o homem. Por um lado, o ser humano é tão insignificante e, por outro lado, tão grande. Tão pequeno, mas tão importante. Tão tolo, mas tão sábio. Por nós mesmos nada somos, pois tudo é Deus. Mas, por outro lado, algo somos, pois Deus é por nós. O Altíssimo Deus, entronizado em seu céu, Criador de todas as maravilhas da natureza que observamos, tem, contudo, um sentimento especial por aquela criatura humilde, o ser humano. Deus pensa no ser humano, Deus sente a dor do ser humano, Deus conhece as necessidades do ser humano, Deus responde às orações do ser humano, mesmo quando ele chora como uma criança tola em sua própria ignorância. Davi ficou profundamente admirado de que o Senhor do Universo ao menos tivesse pensado sobre o ser humano. Lembremos João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A senha do Novo Testamento para hoje se encontra em Efésios 2,10, onde lemos: Foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Deus nos criou tanto quanto ao aspecto físico, quanto a ser uma criação espiritual. Deus é o alfa e ômega. Nós nos movemos em direção a Deus. Deus nos tornou naquilo que somos. Nossos destinos dependem de Deus. Ele forma em nós a imagem de Cristo, conforme Romanos 8, 29. Ele nos proporciona a sua própria natureza e seus atributos, conforme lemos em Efésios 3, 19. Toda essa realização está muito acima das possibilidades humanas. Tudo nos vem pela graça de Deus. O apóstolo diz, nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. As boas obras se revestem de uma importância suprema. Tal como uma árvore é criada por causa dos seus frutos, assim também um crente foi transformado em nova criatura para que pudesse expressar-se como tal. Não há como escapar a isso. As boas obras são a expressão do crente. As obras são uma consequência da graça de Deus, mas também são muito mais que isso. São produtos divinos que compõem nosso caráter e nossa missão especiais, razão pela qual determinam nosso nível de glória, que será declarado quando do tribunal de Cristo. As obras também determinam nossos galardões e nossas coroas, pelo que igualmente determina nosso caráter e poder nos lugares celestiais. Esse processo, entretanto, será eterno. Deus continuará perenemente a operar em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. A glorificação, pois, será um processo eterno. As boas obras foram preparadas por Deus para o destino dos cristãos. E dentro do tempo, porém, é evidente que a vontade humana precisa cooperar com o plano divino. As boas obras fazem parte do nosso destino eterno. Elas são expressão da missão do crente. Cada cristão é um ser sem par, único, dotado de uma missão especial destinada por Deus. As boas obras foram adaptadas ao destino dos cristãos, porquanto tudo isso faz parte do plano de Deus, para que andássemos nela, diz o apóstolo. A metáfora do ato de andar é frequente no Novo Testamento e significa maneira de viver, padrão de vida, natureza geral. O texto meditativo do dia de hoje é uma palavra de Clemens Frey, onde ele diz: Deus, quem és tu que não nos esqueceste, que sempre de novo tentas conosco e de nós não abres mão, mas de nós te lembres e nos aceitas, sabendo que nem de longe somos aquilo que tu depositaste em nós como sentido e dons? Quem és tu que nos suportas e nos concedes boas coisas, sempre de novo? Aí estamos embasbacados. Clemens Frey questiona: Deus, quem és tu
que não nos esqueceste. Deus não nos esquece nunca. Quando falhamos, Deus sempre tenta de novo conosco. Deus jamais abre mão de nós. Ele se lembra constantemente de nós e nos aceita assim como somos, apesar de saber que nem de longe somos aquilo que Ele depositou em nós como sentido e dons. Deus nos suporta e nos concede sempre boas coisas, de tal forma que ficamos embasbacados, isto é, pasmados, espantados, surpresos com o agir maravilhoso de Deus para conosco. E a esse Deus nós só podemos louvar e agradecer. Assim oremos dizendo: Deus, quem és tu que não nos esqueceste, que sempre de novo tentas conosco e de nós não abres mão, mas de nós te lembras e nos aceitas, sabendo que nem de longe somos aquilo que tu depositaste em nós como sentido e dons? Quem és tu que nos suportas e nos concedes boas coisas sempre de novo? Aí estamos embasbacados. Entregamos nossa vida a ti, confiantes de que irás nos conduzir, proteger e abençoar. Por Jesus Cristo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ainda não se inscreveu? Inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber notificações. Dê o seu gostei ou não gostei. Que Deus te abençoe. Amém.